Olá, seja bem-vindo então a esta aula onde nós vamos falar sobre luminárias. E aí a gente tem um leque de possibilidades enorme, né? Nós temos muito fornecedores. Então, vamos primeiramente começar a ver como elas são classificadas. Então, a gente pode mais ou menos começar a pensar em relação à sua aplicação. Em que sentido? Teto, parede, piso e mesa. Então, são as possibilidades que a gente tem de trabalhar com luminárias, certo? Dentro das luminárias de teto, a gente tem sobrepor, embutir e semi-embutido. E aí nós vamos olhar daqui a pouquinho ver o rostinho de cada uma delas, não se preocupem, tá? Dentro das paredes, né? Das opções para aplicar nas paredes, nós temos sobrepor e embutir. No piso, a gente também tem sobrepor e embutir. E aí, de mesa, na verdade, elas ficam, né, apoiadas, acomodadas. E aí, nós vamos ter aqui essas duas opções que nós vamos ver também as fotinhos para ir registrando esta informação, tá? Então, vamos lá. As luminárias têm papel extremamente importante em um sistema de iluminação. Nós vamos falar de sistema de iluminação em uma das nossas aulas, pois elas contribuem diretamente para uma distribuição eficiente da luz no ambiente e o conforto visual das pessoas. Então vejam, né, a importância que elas têm dentro do nosso projeto, tá? E muitas vezes elas podem ser a vilã do nosso projeto. Então a gente precisa, no momento da escolha da luminária, escolher com muito carinho, ok? Então vamos lá. Bom, quanto às luminárias, a gente pode também classificar em relação ao seu tipo, tá? Então, a grosso modo, a gente vai ter as luminárias técnicas, tá? As luminárias de efeito e as luminárias decorativas. Então, isso já seria uma classificação mais macro, para que a gente possa mais ou menos saber onde olhar dentro de uma opção enorme que o fornecedor às vezes nos dá, tá? Então, a gente tem a opção de luminária técnica, de efeito e de decorativa. Olhando para esta aqui, que na verdade ela não quer dizer nada quando ela está apagada, mas o efeito dela, na verdade, surge no momento em que a gente aciona ela, tá? E aí, quando a gente olha de forma isolada para ela, a gente tem, tá? Esse tipo de resultado, né? Ela vai ter, na verdade, opção quadrada e redonda, né? Bom, então cabe a nós, na verdade, pensar como nós vamos aplicar ela no meu projeto, porque às vezes eu aplicando só uma, por ela ser tão pequenininha, ela pode ficar perdida. Mas a partir do momento que eu comece a trabalhar com ela junto com outras e criando uma composição, o meu projeto começa a ficar diferenciado, tá? Por mais que a peça seja uma peça às vezes comum e que outros também usam, mas o que vai diferenciar você de um outro profissional é a forma que você compõe ela para que o resultado dela seja muito interessante dentro do seu projeto, tá bom? Bom, quanto aos resultados da luz que ela emite, a gente vai ter as luminárias direta, porque o fluxo luminoso vai ser direcionado para baixo, assim como a gente tem as luminárias indireta, onde o fluxo luminoso é jogado para cima, né? Jogado ou distribuído, tá? Aí nós vamos ter a luz direta e indireta, onde eu tenho a mesma porcentagem que vai de luz para cima, a luminária também distribui essa luz para baixo. Vou ter a iluminação geral e difusa, tá? E aqui a gente pode, mais ou menos, se lembrar daqueles globo leitozinho, dos pendentes ou daqueles postes decorativos, né? Onde a fonte de luz fica dentro, eu tenho aquele globo leitoso, seja de acrílico, seja de vidro, ou jateado, ou pintado, né? Mas que me dá uma iluminação geral e difusa, né? E depois a gente tem a opção semi-direta e semi-indireta dessas luminárias. A semi-direta é porque ela joga maior parte de luz, direciona para baixo, para a parte direta, onde estaria um plano de trabalho, e um pouquinho ela joga para cima, tá? E a opção de semi-indireta é o inverso, né? O plano de trabalho recebe a menor parte desse fluxo luminoso que sai da luminária, tá? E o fluxo luminoso maior vai para uma superfície lá no teto, por exemplo, para bater nele
e para voltar de forma indireta para esse ambiente, ok? Bom, olhando os rostinhos de cada uma delas para que a gente possa memorizar. Então, a gente vai ter as arandelas, são luminárias fixas na parede a uma certa altura, tá? A gente vai ver que a partir do momento que a gente desce elas aqui para, vamos dizer, mais ou menos 30, 40 centímetros de altura, a gente já enquadra essas arandelas, dependendo do modelinho, como balizadores. Então, vamos dizer que numa altura confortável de acima de 1,50 m, né, para cima, a gente vai ter, então, na verdade, essas luminárias como arandelas. E aí a gente tem diversos modelinhos, vai depender da proposta que você quer, se quer articulada ou se quer mais de efeito, né? E lembrando que peças internas e externas precisam ter cuidado, principalmente na escolha da peça externa, que não pode ser de ferro, tá? Dê sempre a preferência por peças de alumínio, tá bom? E bem fechadinhas. Vamos ver daqui a pouco sobre o IP, tá? Os plafons são luminárias de teto, tá? Que ficam, né, sobreposto, né, ao teto, ao forro, tá? Então, nós vamos ter diversos modelinhos e eles também podem nos dar o princípio de iluminação indireta, como essa imagem aqui do modelinho redondo ou dessa daqui do modelinho mais quadradinho, tá? Então, eu posso ter tanto luz direta para baixo, posso ter opção de cristalzinho como luz indireta com a escolha de uma luminária plafond. Os pendentes também são de tetos, né? Só que eles ficam suspensos ou pendentes. Tem gente que chama eles de pêndulo, tá? Então depende muito da região onde você se encontra, mas os pendentes, na maioria das vezes, como são conhecidos, eles, né, ficam suspensos, presos no teto e diferenciam dos lustres, porque o lustre ele tem o braço. Então, a partir do momento que eu tiro do eixo da peça a fonte de luz em que eu preciso de recurso dos braços, eu tenho o lustre e no caso dos pendentes não, né? A concentração de luz fica sempre no eixo da peça, tá? Então fica mais fácil. Eu gosto sempre de reforçar que quando a gente esquece o nome de alguma luminária, então para não falar errado essas coisas, quando você for numa loja de material de iluminação, você diga, olha, eu quero uma luminária de teto, uma luminária de parede, né? Vai pelas descrições técnicas da peça, porque senão você chega na peça, na loja e diz, eu quero uma arandela, só que você, na verdade, precisa de um plafond. O vendedor vai entender, né, o atendente, que a arandela é uma peça de parede, vai te levar para o setor de peças que são fixas na parede. Então, na dúvida, diga, eu quero uma luminária de parede. E aí você vai especificando, e aí tudo dá certo, tá bom? Quanto ainda aos pendentes, os fornecedores nos dão, né, vários modelos e cabe a nós usarmos a nossa criatividade dentro dos projetos, onde a gente pode optar por um e fazer tudo igual, ou trabalhar com um mix de opção que aquele fornecedor pode nos dar. Então vejam, né, de uma peça, quando a gente olha ela dentro de um conjunto, a gente já consegue trabalhar nos nossos projetos de forma criativa, tá? Luminárias tubulares, então, né, na maioria das vezes são presas no teto, a gente pode ter elas de embutir e de sobrepor, recebem esse nome porque foram feitas para as lâmpadas tubulares. Atualmente a gente também trabalha com as lâmpadas tubular de LED, mas que a gente está migrando, né, luminárias parecidas com essa daqui do painelzinho de LED, né, da placa de LED, tá? Mas a gente ainda encontra luminárias tubulares que foram feitas para lâmpadas tubulares, tá? O embutido de teto a gente vai ter tantos modelos, tá? Tanto fixo quanto direcionados. Cabe a você ver aquela luminária, aquele embutido de teto que seja mais apropriado para o seu projeto. Tá? Então, vamos ter peças redondas, peças quadradas, peças retangulares, vamos ter várias opções, tá? Então, é você quem decide, né? É interessante sempre que você tenha tido a oportunidade de uma loja de iluminação para conhecer a marca, conhecer os fornecedores, porque olhar pela internet é uma coisa, né? E de repente você seleciona fornecedor sem saber como ele trabalha e de repente chega aí umas peças que são meio duvidosas.
Então, conhecendo uma ou duas peças de um determinado fornecedor, você já conhece praticamente a linha toda dele, se ele é um fornecedor com credibilidade ou não, tá bom? Luminárias aqui ainda de tetos, spots, né, que estão aí em alta, ficaram um pouco escondidos aí, eram usados esporadicamente e atualmente eles estão sendo bastante procurados pela versatilidade que eles têm de direcionar o facho de luz, seja eles de forma individual ou seja eles dentro, né, junto com o trilho eletrificado, onde a gente tem a flexibilidade de ajustes, de travar eles e de direcionar as peças aonde a gente quer, tá? Dentro do que a gente tem visto também atualmente, sistemas lineares ou os perfis, tá? E aí a gente tem aqui também conhecido como sistemas modulares, porque a gente começa a trabalhar com módulos dentro desse perfil, tá? Que pode ser de sobrepor, pode ser de embutir. Então, também está sendo uma boa opção dentro dos nossos projetos de iluminação. O abajur é uma luminária, então, que fica apoiada na mesa, tá? Característica dela é uma base, é uma haste, né? O corpinho, e aí vem a cúpula, vamos dizer assim, que pode ter alguma pequena variação, mas ela não tem, às vezes, uma flexibilidade que uma luminária de mesa tem, de ser, né, mais flexível dentro do seu conjunto. Então, as duas, tanto a abajur quanto a luminária de mesa, são luminárias de mesa, né? Que a gente precisa colocar elas apoiadas ali em alguma superfície para que elas possam estar bem acomodadas, tá? Temos a coluna, ou também conhecido como abajur de pé, né? Ou abajur de chão, tá? Depende da região onde você tá, que tem um princípio, né? Faz lembrar um abajur, mas ele é maior, né? Ele já começa lá do chão. Normalmente ele tem 1,80 m, 1,90 m, 1,70 m. E aí a gente vai encontrar eles com opções de iluminação indireta, de iluminação difusa, né, e geral, tá? Articuladas ou não articuladas. Então, também temos bastante opção e é sempre muito bem-vindo nos projetos, tanto os abajur quanto as colunas, tá? Usem bastante delas no projeto de vocês, porque elas dão aí um charme, né? Elas são propriamente decorativas com a função de iluminar. O embutido de solo, então a gente vai ter também eles com grade ou sem gradezinha, que é para não ofuscar, né, anti-ofuscante, para proteger um pouquinho, redondinhos, quadradinhos, tá? Vai depender do tipo de fonte em que a gente vai estar colocando ali e com proteção externa, né, para evitar o ofuscamento ou não. Então depende muito de onde você vai pôr, se há necessidade de proteger o ofuscamento das pessoas ou se não há necessidade, porque são escolhas que a gente faz que, de certa forma, acabam encarecendo um pouquinho no ato da compra, mas que depois no projeto fazem toda a diferença, tá? Os espetos são luminárias que começaram de forma simples e que hoje, com a tecnologia de LED, a gente tem peças bem menores, bem discretas e que fazem ali podem ser instaladas tanto externamente, tá? Quanto, na verdade, dentro de vasos, né? Então, a gente pode fazer agora mais discretamente uma iluminação em vasos que antes a gente chegava a fazer com essa opção, mas às vezes chamava mais atenção para a luminária em si do que para a vegetação. E hoje com o LED a gente tem aí peças pequenininhas que dão um bom resultado, um bom retorno de iluminação, tá? Os postes decorativos, então, que a gente vê de vez em quando em praças, em alguma casa com porte um pouquinho maior, em condomínios, né, apartamentos, então, a gente está optando por luminárias que joguem o fluxo luminoso para baixo. Então, essas daqui, a título de curiosidade, elas estão sendo evitadas porque elas jogam luz para todos os lados e para cima eu não preciso, eu preciso da luz para baixo. Essa característica aqui colonial, ela já está vindo com uma carinha contemporânea, onde internamente é utilizado o LED, e o LED por si só já joga a luz para baixo. Então é uma proposta bem interessante, já com tecnologia nova, mas mantendo uma linguagem, né, colonial que às vezes é bem charmosa e tem tudo a ver com o projeto, tá? Bom, o poste, o balizador, né? O balizador, se a gente for pensar nele ainda dentro de um conceito de poste, é todo postezinho menor que 1 metro. Acima de 1 metro é o poste decorativo que a gente viu anteriormente,
tá? Abaixo de 1 metro é o balizadorzinho, um poste balizador. E aí a gente vai ter, na verdade, ele de diversos modelos, né? Dos tradicionais e mais antigo a uma linguagem mais contemporânea e discreta, tá? E o balizador, ele pode ser embutido na parede e no piso, tá? São peças menores, mais discretas, que servem para indicar, sinalizar aquele caminho. Apenas vale a pena aqui ressaltar que às vezes eu tenho a mesma foto com 2 códigos, então a gente precisa se atentar que às vezes um código é o da parede, porque vai ser chumbado, né? Então tem toda uma estrutura da luminária para poder ser fixada com melhor segurança numa alvenaria, e o outro códigozinho às vezes mais simples para ser embutido no piso, né? E num piso de deck, tá? Que se for num piso aqui, que nem esse aqui, ele também pode ser que tenha uma atenção especial, um terceiro código pela forma de instalação que precisa, né? Às vezes a gente precisa pôr uma cartola para daí colocar a luminária em si, tá bom? Bom, projetores e refletores têm a função de projetar e de refletir né, a luz, direcionar a luz para uma distância maior, tá? Então, a gente tem diversos modelos, tá? Depois a gente tem as luminárias subaquáticas, que podem ser na parede ou no piso, depende da forma de instalação, pode ser de LED, pode ser de fibra ótica, lembrando que elas têm que ser apropriadas para ficar submersa, então cuide na escolha, veja se o fornecedor realmente trabalha com peças subaquáticas, tá? Luminárias públicas, a título de curiosidade, que estão tendo agora, né, a mudança para a tecnologia de LED, começaram de forma simples, né, vamos dizer assim, aquele conceito de pétalas, depois só com um braço, né, e uma pétala, e aí a gente tem, na verdade, vários tipos de acabamento agora, título de curiosidade só, porque existem diversos fornecedores, então a potência deles vai depender do que eu preciso iluminar, e eu também posso usar esse tipo de iluminação para estacionamentos de grandes áreas. E nós temos opções de postes ornamentais, então alguns fornecedores que trabalham exclusivamente com uma linguagem mais ornamental também, tá? Luminárias industriais e esportivas, né, receberam também agora um carinho especial para tecnologia LED, mas vem com a ideia, né, como elas eram antigamente, tá? Mas a ideia é pegar todo esse fluxo luminoso e ser direcionado para baixo, né, para que possa atender aí a esse grande vão na maioria das vezes e essa grande área que precisa ser iluminada, tá? Bom, aí a gente volta a falar de luminárias e a gente começa a olhar assim como existem possibilidades, né? Todo mundo pode fazer uma luminária. Então, basta soltar a imaginação, tá? A gente só precisa se atentar, às vezes, a alguns critérios, né? E atenções em relação à questão da fiação, do soquete, do tipo de lâmpada, né? Para que a gente possa propor uma luminária que seja interessante, tá? São luminárias decorativas, então elas fogem do conceito de luminárias, vamos dizer assim, mais técnicas, tá? Mas elas servem ali para embelezar, para criar um charme, e elas vão depender obrigatoriamente de uma composição de iluminação dentro do ambiente como um todo, tá? E aí a gente tem, né, as luminárias comerciais e as luminárias mais decorativas. É onde a gente começa, na verdade, a analisar o custo de cada uma, né, para saber realmente se está caro ou não. Então, nós que vamos indicar a luminária, que somos os profissionais, a gente precisa entender o processo de fabricação, né? Essa é uma peça que às vezes o fornecedor faz durante o dia na produção dele de 200 peças, tá? Porque é feita em série. Alguém vai fazer só o aro, a outra pessoa vai pintar só o aro, a outra vai cuidar da parte do refletor interno. Então, ela é feita por série, né? E no final do dia a gente tem 200 peças. E às vezes uma outra peça bem mais decorativa que é feita, na verdade, com fibra, tá? Onde ela é toda se pistola, né? E aí precisa parar, arrumar com calma, esperar secar, continuar pistolando, vamos dizer assim, tá? E feita também de outra tecnologia, porque ela é completamente fechada. Então, aqui nas ponteiras não tem lâmpadas nesse caso.
Eu tenho, na verdade, ponteiras de cristais, onde eu tenho a informação chega por fibra ótica, tá? Então, vejam, são princípios diferentes. Então, a gente precisa analisar realmente que, às vezes, o cliente pode achar tudo muito caro, tá? Às vezes, é uma peça que é feita por demanda, ou, às vezes, só são uma série, 50 peças. Isso tudo está dentro desse preço da luminária, tá? Ainda falando de luminária, já que a aula é de luminárias, a gente tem tipos de classificação, então, quanto ao sistema óptico dela, que são os refletores que elas têm, os refratores, os filtros, tá? Quanto às questões mecânicos e elétricas, né, as partes e materiais que compõem essa luminária, ok? E critérios de seleção, segundo a sua distribuição luminosa, como ela distribui a iluminação, né? Eu tenho aqui um anteparo que protege, ou ela, né, é distribuída de forma geral, ela estoura essa luz e ela sai por ela, tá? Segundo a sua aplicação, o fornecedor às vezes já nos dá uma dica de luminárias para a área industrial, luminárias para a área de escritório, luminárias para áreas de lojas. Então ele já nos dá nos orienta, né, em relação à aplicação. Mas nada impede de você pegar uma luminária que é de conceito característica industrial, colocar num ambiente que não seja, né? Porque o projeto é seu, é você quem está pensando em como vai compor esse espaço. Tá? Essa segunda sua aplicação, ela na verdade apenas nos ajuda às vezes a ir direto ao ponto, mas a gente tem toda a liberdade de projeto. Segundo ao grau de proteção, que a gente já vai ver, que é o IP, né? Segundo a sua segurança elétrica, que está relacionado com essas partes e materiais mecânicos e elétricos, e segundo o seu fator de eficiência, se essa luminária consegue distribuir, jogar essa luz, né, para baixo, ou se ela segura muito essa luz ali e aí ela não é eficiente, né? Então, aqui é o grau de proteção, tá? As luminárias, elas vêm com a indicação do IP, né? Que é o grau de proteção, que tem uma norma específica, e normalmente a gente trabalha com o IP20, com o IP67, principalmente nas fitas de LED, né? Então, vejam, o que quer dizer o IP? Ele é composto por dois números, o primeiro é o X, o segundo é o Y. Então, o que diz o primeiro número, né? O X é contra a materiais, é proteção a materiais sólidos. E o Y, proteção a líquidos. Então, por exemplo, se eu tenho às vezes uma luminária com IP20, o que quer dizer? Que ela é protegida contra objetos sólidos de diâmetro de 12 milímetros e maior. Então, maior que isso não vai entrar lá dentro da luminária, mas o bichinho, a poeira, né, uma pedrinha menor entra dentro desta luminária. E o zero? O zero é que ela não é protegida a líquido. Se eu jogar água nela, vai entrar água nela. E uma luminária que a gente vê IP67, um embutido de solo, por exemplo. Então, ele quer dizer que é totalmente protegido contra poeira, e o 7 quer dizer que ele é protegido contra efeitos de imersão temporárias em água. Não quer dizer que ele fique subaquático, né? Que ele é submerso, mas às vezes eles aguentam aquela pancada de chuva, daí a chuva já vai infiltrar e ele está ali de novo tranquilo, né? Se eu quero uma luminária submersa, eu tenho que ir para o IP 68, porque o 6 aqui do X significa que é totalmente protegido contra poeira, e o 8 protegido contra efeitos de imersão contínua em água. Então, eu vou partir para este P68, tá? Não posso pensar em outra coisa a não ser o 68 para luminárias subaquáticas. Aqui a gente tem um exemplo de uma luminária blindada, né? Que a gente utiliza normalmente em cozinhas industriais, tá? Em laboratórios. Por quê? Porque se estourar a lâmpada ou a fonte de luz aqui, ela é blindada, então não vai sair nada para fora, e se eu precisar molhar, lavar todo esse espaço com uma mangueira, entrar lá e jogar água em tudo, não vai entrar água dentro dela também, tá? Então, é por causa disso. A função das alertas está relacionada a essa questão do rendimento da luminária, está relacionada à questão do ofuscamento que essa luminária pode proporcionar lá no ambiente e a questão do conforto visual. Então, as alertas têm função muito importante, tá? E existem diversos modelos.
os modelos de aletas plana, vamos dizer assim, os modelos de aletas parabólicas que têm um desenho e é feito de material diferenciado, né? Feito de refletor, justamente para que essa luz possa ser rebatida e sair aqui para a parte de baixo do ambiente, tá? Então, elas estão relacionadas da seguinte forma: se eu estou aqui como observador na parte de baixo, num primeiro momento, as aletas servem para evitar o ofuscamento, ou seja, o ofuscamento direto é de eu olhar e ver completamente a fonte de luz. Então, dependendo do ângulo que eu esteja com este modelo de aleta, eu consigo ter, na verdade, um ofuscamento direto, porque eu estou olhando para a fonte de luz. Agora, esta luminária com essa opção de parabólica, né, de alerta parabólica, se eu estiver às vezes no mesmo ângulo e olhar para a luminária, eu não vejo a fonte de luz, tá? Então, ela me dá um melhor conforto visual. Então, são escolhas de projeto, porque às vezes eu tenho um ambiente que eu preciso iluminar e eu preciso atingir lá, vamos dizer, 500 lux. E para atingir 500 lux, às vezes com este modelo de luminária, com essas aletas planas e afastadas, eu conseguiria com 8 luminárias, tá? E se eu optasse por esta luminária, para atingir aqueles 500 lux, eu precisaria de 12 luminárias. Então, a gente começa a pôr na ponta do lápis o que esta vai me dar de resultado e o que esta vai me proporcionar de resultado. De que forma? Olha lá, vamos entender isso daqui, ó. Se eu tenho o menor número de aletas, tá? Automaticamente eu vou ter um maior ofuscamento, o que é negativo, porque eu vou, dependendo dos ângulos que eu estiver, eu sempre vou ver a fonte de luz. Então, se eu tenho um maior ofuscamento, eu vou ter um menor conforto visual, tá? Por outro lado, a minha luminária, ela tem um maior rendimento, porque por conta desses espaços, eu tenho aberturas maior para essa luz sair para a parte de baixo. Então, eu tenho um melhor rendimento da luminária, mas eu perco nesses quesitos aqui, ó, tá? Se eu faço opção por esse tipo de luminária, por maior número de aletas, eu tenho um menor ofuscamento, então isso é positivo, é muito bom, né? O que me dá o resultado positivo em conforto visual, porém o rendimento da peça é menor. Por isso que, porque olha só o espaço de luz que está saindo, né? Eu precisaria de 12 dessa contra 8 dessa, tá? Então, são escolhas de projeto que a gente faz. Eu tenho uma aula lá no canal do YouTube, né? Iluminação como ferramenta de projeto, que fala sobre o ofuscamento, tá? Lá eu explico até um pouco mais sobre essa questão aqui. Acho que vale a pena, assim que der, você ir lá e dar uma olhadinha, para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre a função e a importância das aletas, tá? Esse ofuscamento que a gente falou direto é aquele ofuscamento de onde a gente está vendo a fonte de luz, ok? E o ofuscamento indireto está relacionado à distribuição da iluminação lá em cima com o layout que acontece na parte de baixo, ou seja, a luz bate na tela do nosso computador e volta de forma indireta para os nossos olhos, né? Porque a tela do computador, se ela não vem com a película, se ela não vem já com essa proteção que os novos computadores têm, a gente tem esse reflexo, né? E aí a gente tem uma outra iluminação, outro ofuscamento indireto, quando a fonte de luz bate na mesa e dependendo da superfície, se ela for brilhosa, ela vai refletir também nos nossos olhos. Então, isso precisa ser pensado com carinho quando a gente faz o projeto de iluminação. A gente precisa entender quais são os materiais, os revestimentos e os acabamentos daquele ambiente ao qual a gente vai projetar, tá? E aí a gente vai finalizando aqui a questão das luminárias, falando sobre a curva de distribuição da luminária, que normalmente o fornecedor nos apresenta, né? Ou deste modelinho, ou deste modelinho aqui. O que ele quer dizer? Ele está mostrando praticamente uma radiografia da luminária, né? Em que sentido? Ele mostra para a gente de que lado, para que lado o fluxo luminoso, essa luz vai sair da luminária, porque essa luminária, ela vai direcionar essa luz. Então, aqui a gente consegue ver, tá? Para que lado essa luz vai sair, porque a gente, a não ser que a gente vá no fornecedor ou na loja e peça para ligar e ver,
Mas se não, a gente já pode conhecer essa luminária, né, analisando aqui essas curvas de distribuição luminosa. E o fornecedor que não nos dá essa informação significa o quê? Que o próprio fornecedor não conhece a luminária que vende, não sabe, né, como que essa luminária se comporta. Então, a gente tem aqui, na maioria das vezes, o corte longitudinal, que vai mostrar como a luz se comporta neste sentido, e o corte transversal, como a luz se comporta neste sentido. Então, para ficar mais fácil, a gente pode ver aqui esta imagem, tá? A gente tem este fornecedor que eu peguei, né, rapidamente, que é o que eu lembrei na hora que eu estava montando, que é a Lumicenter, tá? Tem outros fornecedores que trabalham com luminárias com esta característica, e às vezes a gente olhando a foto, e dependendo do ângulo da foto, a gente não sabe como essa luz vai se comportar. Então, a gente vai olhar as informações técnicas da luminária. Então, se eu só tivesse essa informação, eu já saberia que, por exemplo, neste sentido aqui, essa luminária vai jogar a luz só para um lado, ou seja, ela é assimétrica, do jeito que ele está mostrando aqui para reforçar. Mas tem fornecedor que não dá esse desenho fácil, fácil, né? Ele só trabalha com essa daqui. Então, a gente já saberia, tá? Que na transversal, que é o vermelhinho, ele está direcionando o facho de luz para um lado. E no corte longitudinal, ele acaba jogando luz igual para todos os lados, tá? Então, eu tenho, nesse sentido, luz para todos os lados, e no corte transversal, a minha luz, ela é direcionada para uma dada direção, ok? Passei esse slide aqui, mas a gente fala sobre ele, sobre luminárias simétricas e assimétricas. Então, muitas vezes, eu não preciso da abertura do ângulo internamente do corpo óptico que jogue luz de forma simétrica, 45 graus para cada lado. Às vezes, eu preciso uma luminária que seja assimétrica, então que a luz ela vai sair mais ou menos num alinhamento aqui no horizonte e vai abrir para cima, tá? Então, aí, às vezes, eu posso posicionar essa luminária para que o meu projeto exija esse tipo de particularidade e não necessariamente esse tipo de particularidade. Veja que a luminária é praticamente a mesma, o que muda é a composição interna do corpo óptico, onde ele nos dá a informação de simetria ou de assimetria, tá? Fonte de luz mais para baixo significa assimetria. Fonte de luz no meio significa simétrico, né? Vai jogar 45 para cima, 45 graus para baixo, tá? E aí a gente tem material de apoio. Alguns fornecedores, olha só, alguns fornecedores já dão esse capricho a mais para quem, não para o cliente, também para o cliente, mas para o instalador, que muitas vezes nunca trabalhou com a luminária deste fornecedor. Então, eles fazem, né, esse passo a passo, essa bula, né, esse apoio, tá? Para que esse profissional possa saber como que é feita a instalação da peça quando ela exige um cuidado especial, tá? Então, alguns fornecedores mais atenciosos já estão fazendo isso, né? E finalizo falando de ventiladores de teto, apesar de não ser luminárias propriamente, mas na maioria dos modelos tem a luminária junto, né? Então, além deles ter a função de ventilador, de exaustor, eles têm também a função de iluminar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas existem diversos modelinhos, né? E no final das contas, quem escolhe é o nosso cliente, né? É ele que diz se ele gosta de ventilador ou não. Manutenção e prevenção. É sempre interessante reforçar três questões, né, quando a gente trabalha com luminárias, que a eficiência de uma luminária depende em grande parte das condições de manutenção das superfícies refletoras, das aletas e dos difusores. O que adianta eu colocar uma luminária e esquecer dela lá? Vai entrar bichinho, vai pegar poeira, e aí aquela superfície que tinha função de refletir, ela vai ficando suja, suja e suja, e aí ela deixa de cumprir com a função daquela luminária. Então, a gente precisa sempre lembrar que se eu faço a manutenção dessas superfícies, eu volto com a eficiência da luminária, tá? Na aquisição ou substituição de lâmpadas e equipamentos, observar as características das mesmas, tá? Então, é interessante deixar as informações com o cliente ou
quando for fazer uma manutenção, tirar a própria lâmpada e levar, porque na lâmpada, na própria fonte de luz, vem a informação que a gente precisa, principalmente quando é uma lâmpada que tem ângulo de abertura diferente do tradicional, quando tem uma temperatura de cor diferente, né, para aquele ambiente, para que a gente não compre a lâmpada errada. Né? Ou o nosso cliente não compre a lâmpada errada e coloque lá e começa a se perder as características do projeto de iluminação. Tá? E manutenção programada, porque volta o fluxo luminoso para o ambiente bem próximo do projeto de iluminação inicial. Além de voltar com a eficiência da luminária, a gente consegue, né, a fazer voltar aí aquele fluxo bem próximo do inicial. Para quê? Para que o ambiente esteja sempre muito bem iluminado, tá bom? Então, eu termino por aqui essa aula de luminárias. Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.